Graça e paz do Senhor Jesus, hoje terminando o capítulo 5 do livro de Lucas. Ontem nós vimos aquele paralítico que foi ajudado pelos seus 4 amigos, que o baixaram na presença de Jesus e ele foi curado, recebeu 2 milagres. Um é que ele voltou a andar, o Senhor o curou, mas antes disso o Senhor fez um milagre ainda maior, porque o Senhor perdoou a ele os pecados. Com certeza o segundo milagre ele está vivendo hoje na eternidade. Aquele primeiro milagre foi transitório, dele voltar a andar, mas já foi grande também, né? Mas o verdadeiro milagre que Jesus faz na nossa vida é o de perdoar os nossos pecados. Os demais milagres que ele faz, de nos curar, de permitir que a gente viva um tempo a mais, esses são passageiros, esses são transitórios, porque um dia nós certamente iremos deixar esse mundo para o outro, né? Então o segundo milagre, o primeiro milagre do perdão dos pecados foi muito maior do que verdadeiramente o de fazer aquele homem voltar a andar. Mas amém, né? O chamado agora vai ser para Levi, aquele cobrador de impostos, conhecido como Mateus. Depois disso, Jesus viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Quem dera que você pudesse fazer isso também, né? Se todo mundo que Jesus o chamasse, fizesse como Levi: deixo tudo e vou segui-lo. Que o Senhor te chame e que você observe essa atitude importante de Levi e faça o mesmo, copie essa atitude de Mateus. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Ele era endinheirado, porque os cobradores de impostos, eles ganhavam muito dinheiro dos romanos, porque na verdade quando eles iam cobrar os impostos dos judeus, eles cobravam a mais do que os romanos obrigavam eles a devolver, e eles acabavam ficando com uma quantia para eles. Mas ele deixou tudo isso que ele fazia, de oprimir seus próprios irmãos, e foi seguir ao Senhor, né? Havia muita gente comendo com ele, publicanos e outras pessoas, mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se com os discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Porque eles eram intocáveis, né? Eles eram os santarrões. Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Aleluia! Eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Como a palavra diz que não há um justo sequer nessa terra, Jesus veio chamar a todos nós. Amém? Vamos ouvir o chamado do Senhor Jesus. Jesus vai ser agora indagado acerca do jejum. É muito importante essa passagem. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, João Batista, bem como os discípulos dos fariseus também. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com ele? Você imagina um noivo jejuando no dia da festa de noivado dele? E os seus convidados jejuando também, se o noivo está se alegrando, está comendo com eles, está bebendo com eles? Mas ele diz: virão dias em que o noivo lhe será tirado, naquele dia jejuarão. Os discípulos aprenderam muito bem essa lição, porque depois que Jesus morreu e ressuscitou e enviou o Espírito Santo, eles praticavam o jejum com muita frequência, porque o jejum é muito abençoado. O jejum traz para nós grandes coisas do alto para nós. Ele nos edifica, ele nos fortalece, ele nos dá sabedoria, discernimento espiritual, porque quando você se esvazia do seu corpo, o seu espírito fica mais aguçado e você consegue ouvir mais coisas do espírito do que quando você está de barriga cheia e, né? Não é muito melhor você estar ouvindo o espírito do que você estar fortalecido no espírito e não na sua carne? É muito bom jejuar. Vou contar para vocês que é bom. Então lhes contou essa parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura numa roupa velha. Se o fizer, vai estragar a roupa nova. Você já viu um remendo assim? Numa roupa velha?
e você tenta colocar um pano lá e costurar, na primeira lavada, na primeira saída que você der, aquele remendo vai estourar. E também ninguém põe um vinho novo numa vasilha de odre velho, de couro velha. Se o fizer, o vinho novo vai arrebentar a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. O Senhor, antes de derramar sobre nós o teu Espírito, Ele precisa nos preparar, Ele precisa fazer de nós um vinho, um odre novo, um material que possa receber aquele vinho em nós. E Ele não vai entregar a nós o Espírito Santo de qualquer maneira, porque você não está com condições de receber, você não está preparado para receber o Espírito Santo se você ainda for a velha criatura que você era. A palavra de Deus diz, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus só vai te dar o novo quando você estiver preparado para receber o vinho do Senhor Jesus, o Espírito Santo em nós. Aleluia! Aprendamos com mais esse capítulo de Lucas, que eu achei muito bonito, como tudo que Jesus faz. Por favor, deixa seu like aqui, não esquece de dar um amém, qualquer comentário. E se você gostou, transmita para outras pessoas que possam ter interesse em conhecer essa palavra um pouquinho mais. É gostoso estudar a palavra. Pouquinho, de pouquinho em pouquinho, você vai pegando uma palavra aqui, uma revelação ali, um ensinamento aqui, um ensinamento ali, e você vai crescendo, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu pretendo crescer bastante. E você? Como é que você está? Como está seu relacionamento com o Senhor? Como é que você está recebendo do Senhor as coisas novas que Ele tem para te dar? Receba com alegria, porque o Senhor é maravilhoso. Ele só nos enche de coisas boas. Quanto mais eu o conheço, mais eu quero conhecê-lo. Amém? Um abraço e até amanhã com Lucas capítulo 6.